Você está cansado de fingir que está tudo bem. Eu sei. Tem algo acontecendo dentro de você que ninguém percebe. Você continua sorrindo, continua trabalhando, continua ajudando todo mundo. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta do quarto, a verdade aparece. Existe um peso no seu peito. Existe um cansaço que não é físico. Existe uma pergunta que você não tem coragem de dizer em voz alta. E se eu te disser que Deus está vendo exatamente essa parte que você esconde? Não foi por acaso que este vídeo apareceu para você hoje. Enquanto você tenta ser forte para todos, talvez Deus esteja tentando te mostrar que você não precisa ser forte sozinho. Se você sair agora, vai continuar carregando isso como sempre fez. Mas se você ficar até o fim, algo pode mudar dentro de você. Existe uma oração específica para quem sofre em silêncio. Não é uma oração comum. É para quem já tentou ser forte demais. Para quem já chorou escondido. Para quem sente que está perdendo a fé, mas não quer admitir. Respire fundo agora. Não distraia a sua alma. O que você vai ouvir pode ser a resposta que você não sabia como pedir. O sofrimento silencioso é o mais perigoso porque ele não pede ajuda. Ele se disfarça de maturidade. Você diz que está apenas cansado. Diz que é só uma fase. Diz que Deus sabe o que faz. Mas no fundo, existe uma luta constante acontecendo dentro de você. Você se tornou o forte da família, o conselheiro dos amigos, a pessoa que resolve tudo. E ninguém pergunta como você está de verdade. E quando perguntam, você responde automaticamente que está tudo bem, porque parece mais fácil assim. Só que não está tudo bem. Existe uma cobrança interna que te consome. O medo de decepcionar. A culpa por estar triste mesmo tendo motivos para agradecer. A sensação de que sua fé deveria ser maior. Você ora, mas sente que as palavras não passam do teto. Você lê a Bíblia, mas o coração parece distante. E então vem o pensamento perigoso. Talvez Deus tenha se afastado de mim. Essa é a mentira que mais destrói quem sofre em silêncio. Você começa a acreditar que precisa resolver tudo antes de voltar para Deus, que precisa estar melhor para ser ouvido, que precisa ser mais forte para ser digno. Mas deixe-me te dizer algo como sacerdote e como alguém que já viu muitas almas cansadas. Deus não se aproxima de você quando você está forte. Ele se aproxima quando você está quebrado. E se o seu cansaço não for sinal de fracasso, mas sinal de que você tentou carregar sozinho o que nunca foi seu para carregar? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar algo que quase ninguém percebe sobre o sofrimento escondido. E quando você entender isso, sua dor vai começar a ter um novo significado. Existe um lugar na vida espiritual que quase ninguém quer visitar. É o lugar onde Deus parece em silêncio. Onde as respostas não chegam. Onde as orações parecem ecoar no vazio. A maioria das pessoas interpreta esse lugar como abandono. Mas talvez você esteja interpretando errado. O sofrimento silencioso não é prova de ausência divina. Muitas vezes, é território de encontro profundo. Na Bíblia, os momentos mais transformadores não aconteceram em palcos iluminados, mas em desertos. O deserto não é punição, é preparação. O silêncio não é descaso, é formação. Quando tudo ao redor se cala, o coração começa a ouvir o que antes era abafado pelo barulho. Talvez você esteja vivendo um deserto interior. E deserto não é lugar de multidão, é lugar de intimidade. Você diz que não sente Deus como antes, mas já pensou que Ele pode estar te ensinando a confiar sem sentir? Fé não é emoção constante. Fé é decisão mesmo quando a emoção desaparece. Existe um tipo de maturidade espiritual que nasce quando você continua caminhando mesmo sem respostas imediatas. Quando você escolhe permanecer mesmo sem entender. Quando você ora não porque sente algo extraordinário, mas porque sabe que precisa. E aqui está algo que quase ninguém te contou. Deus trabalha mais profundamente quando você não percebe. Enquanto você acha que está parado, Ele está moldando. Enquanto você acha que está esquecido, Ele está preparando. A dor que você esconde pode estar se tornando o altar onde sua fé está sendo purificada. Mas cuidado. Esse é o ponto em que muitas pessoas desistem.
É exatamente no silêncio que o inimigo sussurra que nada está acontecendo. E se você acreditar nisso, você abandona o processo antes da transformação. Antes de irmos para a oração, eu preciso te contar uma história que talvez pareça com a sua mais do que você imagina. Eu acompanhei certa vez uma pessoa que todos admiravam, trabalhadora, equilibrada, sempre pronta para aconselhar. Na igreja, era referência. Em casa, sustentava emocionalmente todos ao redor. Ninguém suspeitava do que acontecia quando a porta do quarto se fechava. Ela me disse algo que nunca esqueci. Padre, eu não quero morrer, mas também estou cansada de viver assim. Não era falta de fé, era excesso de peso, peso de expectativas, peso de responsabilidade, peso de nunca poder demonstrar fraqueza. Ela orava todos os dias, cumpria seus deveres, ajudava os outros, mas por dentro sentia um vazio crescente. Começou a acreditar que Deus estava distante, que talvez estivesse decepcionado, que talvez estivesse sendo testada porque não era boa o suficiente. O sofrimento dela não fazia barulho, não gerava escândalo, não chamava atenção, era silencioso, e por isso era mais perigoso. Um dia, durante uma oração simples, nada extraordinário aconteceu externamente. Nenhuma luz, nenhuma sensação arrebatadora. Apenas uma frase que atravessou o coração dela como verdade. Você não precisa sustentar o mundo. Eu sustento você. Foi ali que algo começou a mudar. Não foi instantâneo, não foi mágico, mas foi real. Ela começou a entregar pequenas coisas, pequenas preocupações, pequenos medos. E aos poucos, o peso foi perdendo força. O que transformou aquela vida não foi uma mudança externa imediata. Foi a compreensão de que ela não estava sozinha naquilo que escondia. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado de ser o forte, cansado de não ser visto, cansado de manter a aparência de que está tudo sob controle. Antes de orarmos, existe uma preparação que você precisa fazer, porque oração não é apenas falar, é se posicionar interiormente. E se você fizer isso da forma certa, esta noite pode marcar um antes e um depois na sua vida espiritual. Agora, eu preciso que você faça algo simples, mas profundo. Se puder, diminua as distrações ao seu redor. Afaste o que estiver competindo com este momento. Não trate isso como mais um vídeo. Trate como um encontro. O sofrimento silencioso acostuma você a funcionar no automático. Você segue em frente sem parar para sentir, sem parar para perceber o que está acontecendo dentro. Hoje nós vamos interromper esse padrão. Coloque a mão sobre o seu coração por alguns segundos. Sinta o próprio pulso. Isso é vida. Mesmo cansado, você ainda está aqui. Mesmo ferido, você continua respirando. Existe propósito até no seu cansaço. Feche os olhos, se for possível. Não para fugir da realidade, mas para encarar o que está dentro. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que eu tenho tentado carregar sozinho? Qual dor eu nunca verbalizei? Qual medo eu escondo até de Deus? Não responda rápido. Deixe a pergunta ecoar. A oração que virá não é genérica. Ela precisa encontrar um espaço aberto dentro de você. Se o coração estiver fechado, as palavras passam por fora. Se estiver disponível, elas entram como cura. Existe algo importante que você precisa entender antes de começarmos. Deus não exige desempenho para se aproximar. Ele não espera que você organize suas emoções primeiro. Ele se move na direção da verdade. E a verdade hoje é simples. Você está cansado. Reconhecer isso não é fraqueza espiritual. É maturidade. Nos próximos minutos, você não vai ouvir apenas palavras. Você vai participar de um ato de entrega. E dependendo da decisão que você tomar agora, essa oração pode deixar de ser apenas um momento emocional e se tornar um marco espiritual. Prepare seu coração, porque a partir de agora, não é apenas sobre ouvir, é sobre permitir que Deus toque exatamente aquilo que você escondeu por tanto tempo. Agora permaneça em silêncio interior por alguns segundos. Não corra, não antecipe, apenas esteja presente. Deus não trabalha na pressa, Ele trabalha na verdade. Senhor,
Tu conheces aquilo que este coração nunca conseguiu explicar. Tu viste as lágrimas que não foram compartilhadas. Tu ouviste os pensamentos que ficaram presos na mente. Nada passou despercebido aos teus olhos. Hoje eu te apresento essa dor que foi escondida atrás de sorrisos. Apresento o cansaço que se acumulou em silêncio. Apresento a sensação de estar sozinho mesmo estando cercado de pessoas. Pai, remove o peso que não pertence a esta alma. Quebra a falsa responsabilidade de sustentar tudo e todos. Ensina este coração que não é ele quem mantém o mundo de pé. És tu. Visita agora as áreas onde a fé enfraqueceu, onde houve dúvida, onde houve medo, onde houve culpa por não ser forte o suficiente. Derrama tua presença exatamente nesses lugares. Se existe ansiedade escondida, traz paz. Se existe tristeza acumulada, traz consolo. Se existe desânimo profundo, sopra novo ânimo. Que cada pensamento que dizia abandono seja substituído pela certeza da tua proximidade. Senhor, cura a exaustão emocional. Restaura a alegria que parecia distante. Reacenda a chama da esperança que quase se apagou. Ensina esta pessoa a entregar pequenas preocupações todos os dias. Ensina a descansar sem culpa. Ensina a confiar mesmo quando não sente. Que agora, neste exato momento, algo comece a ser alinhado por dentro. Não apenas emoções, mas identidade. Que esta alma se lembre de quem é diante de ti. Amada, vista, sustentada. Se houve pensamentos de desistência, corta pela raiz. Se houve sensação de inutilidade, substitui por propósito. Se houve sentimento de esquecimento, revela tua presença. Pai, envolve este coração com tua paz. Não uma paz superficial, mas uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. Que a partir de hoje, esta pessoa nunca mais confunda silêncio com abandono. Que nunca mais interprete cansaço como fracasso. Que nunca mais acredite que precisa sofrer sozinha. Eu declaro que este momento marca um ponto de mudança. O peso começa a perder força. A esperança começa a ganhar espaço. A fé começa a respirar novamente. Permaneça mais alguns segundos. Sinta. Não force nada. Apenas perceba. Porque o que está acontecendo agora não é espetáculo. É ajuste interior. E ajustes invisíveis sustentam transformações visíveis. Agora, escute com atenção interior. Existem momentos em que Deus não apenas consola, Ele redefine. E eu sinto que este é um desses momentos para você. Há algo que precisa ser quebrado hoje. A crença de que você só tem valor quando é forte. A ideia de que só é digno quando resolve tudo. A mentira de que sua dor te torna menos espiritual. Você não é amado por desempenho. Você é amado por identidade. Enquanto você tentava manter tudo sob controle, Deus estava esperando apenas uma coisa: sua sinceridade. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você foi totalmente honesto agora. Isso muda tudo. Existe um antes e um depois, quando alguém decide parar de fingir diante de Deus. Quando você para de apresentar a versão forte e começa a apresentar a versão verdadeira, o céu responde de forma diferente. Eu declaro sobre você uma nova estação interior. Não necessariamente ausência de desafios, mas presença consciente de Deus em cada desafio. Não necessariamente respostas imediatas, mas segurança firme enquanto caminha. Algo que estava travado começa a destravar. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque sua posição interior mudou. Você não está mais lutando sozinho. Você decidiu permitir ajuda. Se durante esta oração você sentiu algo diferente, mesmo que sutil, não ignore. Transformações profundas muitas vezes começam silenciosas. Uma decisão pequena hoje pode impedir uma desistência amanhã. Agora eu preciso que você faça um movimento concreto, não apenas emocional. Escreva nos comentários a frase: "Eu não carrego sozinho". Isso não é apenas interação. É declaração pública de uma nova postura espiritual. Quando você escreve, você assume. Quando assume, você fortalece. Quando fortalece, você persevera. Mas ainda não terminou.
Existe um compromisso que vai determinar se o que começou hoje continuará crescendo ou se voltará ao padrão antigo. O que começou aqui precisa continuar quando o vídeo terminar. Porque experiências espirituais se perdem quando não se transformam em decisões práticas. Você não pode voltar para o automático amanhã como se nada tivesse acontecido. Se fizer isso, o peso vai tentar ocupar o mesmo espaço novamente. A diferença agora é que você sabe que não precisa permitir. Eu quero te propor algo simples e poderoso. Durante os próximos 7 dias, antes de dormir, entregue conscientemente uma preocupação específica a Deus. Apenas uma. Não tente resolver todas. Escolha uma e diga em oração: hoje eu não carrego isso sozinho. Esse pequeno hábito vai treinar sua alma a confiar. Fé não cresce em grandes discursos, cresce em pequenas entregas diárias. Outra decisão importante: pare de assumir o papel de salvador de todos ao seu redor. Você pode amar, ajudar, aconselhar, mas não pode substituir Deus na vida das pessoas. Quando você tenta fazer isso, você se esgota. Quando você aceita seu limite, você preserva sua paz. Se alguém perguntar como você está, experimente responder com mais verdade. Não precisa expor tudo, mas não continue alimentando a imagem de invulnerável. A cura começa quando a verdade encontra espaço. E lembre-se de algo fundamental. O silêncio que você viveu até hoje não foi desperdício. Ele estava te ensinando algo sobre dependência. Agora, você tem uma escolha: continuar lutando sozinho ou caminhar consciente de que é sustentado. Se você decidir permanecer nessa nova postura, sua fé não será baseada em emoções instáveis, mas em convicção firme. E convicção sustenta dias difíceis. Permaneça atento nos próximos dias. Pequenas mudanças internas vão começar a aparecer. Pensamentos mais equilibrados. Reações menos impulsivas. Uma paz inesperada em situações que antes te abalavam. Isso é crescimento espiritual acontecendo de forma real. Ainda existe uma última verdade que você precisa ouvir para selar completamente este momento. A última verdade que você precisa ouvir é esta: Deus nunca se afastou de você, em nenhum momento. Nem quando sua fé vacilou, nem quando você questionou, nem quando pensou em desistir. A distância que você sentiu foi o eco do seu próprio cansaço, não a ausência da presença dele. Existe algo profundamente libertador em compreender isso. Você não precisa reconquistar o amor de Deus. Você não precisa provar nada para ser ouvido. Você não precisa chegar até Ele perfeito. Ele sempre esteve perto, aguardando apenas que você parasse de fugir da própria fragilidade. O sofrimento silencioso tentou te convencer de que você estava isolado, mas hoje ficou claro que você estava sendo sustentado mesmo sem perceber. Cada dia difícil que você atravessou foi prova de que havia uma força além da sua te mantendo de pé. Talvez os desafios não desapareçam imediatamente. Talvez ainda existam dias pesados. Mas existe uma diferença essencial agora. Você sabe que não está sozinho. E essa consciência muda a maneira como você enfrenta tudo. Quando a próxima noite silenciosa chegar, lembre-se deste momento. Lembre-se da oração. Lembre-se da decisão que você tomou. Lembre-se de que existe um Deus que vê o que ninguém vê e que permanece quando todos se distraem. Você não é fraco por ter se cansado. Você é humano. E é exatamente na sua humanidade que Deus escolhe agir. Permita que essa verdade amadureça dentro de você. Permita que essa nova postura se fortaleça. E toda vez que o peso tentar voltar, repita com convicção: eu não carrego sozinho. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé. Escreva nos comentários: eu te recebo, Senhor, como declaração pública da sua decisão. E compartilhe este vídeo com amigos que precisam dessa mensagem. Que a paz permaneça no seu coração além deste momento.